Bom dia, oitavos anos! Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 20/11, aula de língua portuguesa. A aula de hoje, na verdade, nós não estaremos trabalhando com regrinhas gramaticais, mas revisando alguns conceitos de ortografia com relação ao uso dos porquês. Nós sabemos, porque nós vemos no dia a dia, na escrita, 4 porquês diferentes. Nós observamos a escrita de 4 porquês diferentes. Entretanto, quando nós conversamos na fala, o som é o mesmo. A escrita que exige o conhecimento para que a gente possa perceber em que momento eu uso porquê separado, porquê junto, porquê com acento, porquê sem acento. Então, lembrando, a pronúncia é a mesma, a escrita que segue critérios diferentes. Então, para começar, nós vamos iniciar com os porquês separados. Toda vez que nós utilizarmos os porquês separados, significa que nós temos ali perguntas, interrogações, diretas ou indiretas. O que é uma interrogação ou uma pergunta direta? Aquela que é marcada por um ponto de interrogação. Por exemplo, vocês estão com fome? Não precisa responder, né? Então, vocês estão com fome? Interrogação. Essa é uma pergunta direta. Quando eu faço uma pergunta indireta, eu não uso o ponto de interrogação, mas eu quero saber, e no meio ali da organização da oração, há implícito uma pergunta. Por exemplo, eu gostaria de saber se vocês estão com fome. Observem que eu não fiz a pontuação e nem entonei a voz de modo a demonstrar que eu estou perguntando diretamente. Eu disse, eu gostaria de saber se vocês estão com fome. Então, dessa forma, eu tenho a chamada pergunta indireta. E o porquê separado, sem acento, é aquele porquê que nós usamos para iniciar a interrogação. Iniciar essas frases interrogativas. Eu digo, por exemplo, por que ele não foi ao cinema conosco ontem? Observem que aqui eu estou marcando o início de uma pergunta, o começo de uma interrogação. E eu tenho a pergunta direta porque eu tenho a interrogação lá no final. Então, eu tenho aqui, ó, porquê separado, sem acento. Na oração de baixo, eu tenho um porquê novamente separado e sem acento, mas eu tenho uma pergunta indireta. Queremos saber por que ele não foi ao cinema conosco ontem. E observem que aqui está dizendo que os porquês separados sem acento marcam o início das interrogações. Nesse caso aqui, se eu fosse transformar essa oração em uma oração ou em uma pergunta, né, direta, eu diria: queremos saber, dois pontos, por que ele não foi ao cinema conosco ontem? Ou seja, tendo interrogação ou não, o início da pergunta é a partir do porquê. Mesmo sendo uma pergunta indireta, é a partir do porquê. Quando eu utilizo o porquê, que tem o mesmo sentido de pelo qual, né, e as suas flexões, pela qual, pelo qual, pelos quais, pelas quais, eu também utilizo um porquê separado. Exemplo, este é o caminho porque passo todos os dias. Observem que nesse caso não é uma pergunta. Entretanto, é uma exceção que entra dentro desse porquê separado e sem acento, visto que ele tem o mesmo sentido que a expressão pelo qual. Este é o caminho pelo qual passo todos os dias para ir à escola. Alcançou a posição pela qual tanto lutou. Então, por que tanto lutou e por que passo todos os dias. Então, porquê separado sem acento, ele é usado para interrogar, sempre no início da interrogação, perguntas diretas ou indiretas, e quando ele tem o mesmo sentido que a expressão pelo qual. O porquê separado e com acento é aquele porquê que aparece em frases interrogativas, porém está no final da interrogação. Ele não foi ao cinema conosco? Por quê? Você faltou à aula ontem? Por quê? Ele está chorando? Por quê? Então, esse porquê no final ele é marcado pelo uso do acento, que no caso aí é um acento circunflexo. Então, o porquê separado e com acento aparece sempre no final da interrogação. Os porquês juntos. Os porquês juntos são os porquês que nós usamos para dar explicações, para dar respostas, ou para
demonstrar, apresentar o motivo ou a razão de alguma coisa. Então, eu uso o porquê separado e sem acento quando ele for usado para ligar duas orações e ele tem o sentido de pois, ou seja, é uma explicação. Ele não foi ao cinema conosco porque tinha de estudar para a prova, pois tinha de estudar para a prova. Estude, porque as provas serão complicadas. Estude, pois as provas serão complicadas. Então, a função desse porquê é funcionar como uma conjunção, ou seja, é uma conjunção de caráter explicativo. Ele une duas orações e tem valor de explicação. Enquanto o porquê junto e com acento é o chamado porquê substantivado. O que é uma palavra substantivada? Geralmente ela não é um substantivo, mas ela pode se transformar em um substantivo. Como? Quando eu tenho a presença de um artigo. Significa que várias outras palavras podem ser substantivadas a partir do momento que nós colocamos um artigo na frente. Então, eu digo, por exemplo, por quê? Porque é apenas uma conjunção, é um elemento de pergunta, né? Um pronome interrogativo. Mas quando eu digo o porquê, agora esse porquê já tem um caráter diferente. É como se eu dissesse o porquê, o motivo, a razão. Então, agora ele é um porquê substantivado. Ou seja, antes dele sempre irá aparecer um artigo. E nesse caso, um artigo masculino, porque, porque, né? Entenderam? Pois, porque é uma palavra masculina. Então, o porquê, o na frente, porque junto, com acento, pois tem o mesmo sentido que o motivo, a razão. Ainda é desconhecido o porquê daquele acidente, o motivo daquele acidente. Ele deve ter seus porquês, ele deve ter seus motivos, suas razões. Ok, pessoal, até aqui? Não é nada de novo, é mais para a gente estar relembrando, tá? Então, um resumão rápido aqui. Eu sei que quando os porquês estão separados, eles são usados para a pergunta, o separado com acento no final, o separado sem acento no início da pergunta, direta ou indireta, e quando ele puder substituir a expressão pelo qual ou pela qual. O porquê junto e sem acento, ele é uma conjunção explicativa, então ele sempre estará dando uma explicação ou uma resposta, sempre irá unir duas orações, enquanto o porquê junto e com acento, ele é um porquê substantivado, que aparece após o artigo o e tem o mesmo sentido que o motivo, a razão. Certinho? Dando prosseguimento, então, vamos lá para o caderno de atividades de vocês. A primeira atividade que nós iremos responder é a questão de número 3. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Vocês estão vendo que nós não temos as respostas aí. Eu vou lendo e vocês podem ir respondendo para mim lá no chat. Qual é o porquê que nós iremos usar? No caso, vocês vão digitando e depois eu faço a explicação, né? Dizendo por que foi esse porquê, vamos dizer assim, né? Letra A. Marta ficou chateada. Os primos não puderam ir à festa com ela. Então, ela ficou chateada porque os primos não puderam ir à festa com ela. Esse porquê aqui deveria ser escrito de que maneira? Junto e sem acento. Isso aí, meninas, muito bom. É um porquê de explicação. A Marta ficou chateada. Por que a Marta ficou chateada? Porque os primos não foram à festa. Então, é um porquê de explicação, ele é junto sem acento. Letra B. Quero saber se você faltou à aula e por quê. Ok, muito bom. Separado e com acento. Ué, mas para estar no final não deveria ter uma pergunta? Não deveria ter interrogação? Mas é uma pergunta indireta. Eu quero saber se você faltou à aula e por quê. Então, separado e com acento. Letra C. Os alunos ficaram felizes porque conseguiram boas notas nas provas. Ok, junto e sem acento. Isso aí, pois é um porquê de explicação. É substituído por pois. Letra D.
Não imagino porque ele está demorando tanto. Vamos por partes aqui. Não imagino porque ele está demorando tanto. Junto? Será que é junto? Sem acento? Separado? Sem acento? E aí? Não imagino porque ele está demorando tanto. Isso aí, Isabelle, separado e sem acento. É uma pergunta indireta. É como se eu dissesse, não imagino por que ele está demorando tanto. Isso aí, é separado e sem acento. Aí, continuando, talvez porque seu carro tenha quebrado. Agora nós temos um porquê junto e sem acento. É uma explicação. Isso aí. Até aqui, ok? Eu repeti para alguém. Alguém perdeu alguma coisa? Tudo ok? Beleza. Repete a D. Na letra D eu tenho, primeiro, porque separado e sem acento, e no segundo, junto e sem acento. Certo? Letra E. Ok. Letra E. Conte-nos por que você chegou tão tarde ontem. E aí? Ok, Jolie. Conte-nos por que você chegou tão tarde ontem. Nós temos aqui uma... Não, nós temos aqui uma pergunta indireta. Isso aí, separado. Isso aí, Isabelle, separado e sem acento. É uma pergunta indireta, Julie. Conte-nos, por que você chegou tão tarde ontem? Então, você tem indiretamente uma interrogação. Aí, um questionamento. Ok? Letra F. Sinceramente, não sei por que Francisco agiu daquela forma. E aí? Sinceramente, não sei. É o primeiro. Não. É a primeira aqui, ó. Letra F, o primeiro. Sinceramente, não sei por que Francisco agiu daquela forma. Ok, separado e sem acento. Isso aí, novamente, é uma pergunta indireta. Sinceramente, não sei. Por que Francisco agiu daquela forma? Isso aí, Isabel, separado e sem acento. E no segundo caso, ele estava irritado. Por quê? Isso, Joyce. Separado e com acento. Então, repetindo aqui, ó. Na primeira, separado e sem acento. E na segunda, separado e com acento. Letra G. Afinal, por que tenho de fazer tudo sozinho? Afinal, por que tenho de fazer tudo sozinho? Esse porquê aqui, ele é separado, isso aí, sem acento, pois ele está marcando o início da interrogação. Ó, a interrogação começa aqui, ó. Por que tenho de fazer tudo sozinho? Então, separado e sem acento. Letra H. Não vamos viajar no final de semana, vírgula, porque meu pai vai trabalhar. Junto e sem acento, é o porquê de explicação, né? Pois meu pai vai trabalhar. Funciona aí como uma conjunção. Letra I. Você não comentou nada sobre esse assunto. Quero saber o porquê. Esse é para ninguém errar, né, gente? Esse não dá para confundir. Quero saber o porquê, o motivo, a razão. Isso aí, junto e com acento. Então, letra I, junto e com acento. Letra J. A estrada, porque dirijo toda semana, é perigosa. Esse aqui é aquele caso da exceção, que pode ser substituído por pelo qual e pela qual. Nesse caso, porque é separado e sem acento. Muito bom, Maria Chagas. Isso aí. Separado e sem acento. O rapaz nunca soube o porquê de tanta tristeza da namorada. Novamente, o porquê substantivado após o artigo o. Então, ele é junto e com acento. Letra L. Os moradores do bairro queriam saber por que a prefeitura ainda não tinha iniciado as obras no viaduto. E aí? Porquê separado, sem acento, pois marca o início de uma interrogação, mesmo que indiretamente. E a última, não contei a verdade a ninguém. Você quer mesmo saber por quê? É um porquê de pergunta, isso aí no final da interrogação, então ele aparece com acento. Alguém perdeu alguma coisa? Preciso retomar? Preciso repetir alguma letra? Todo mundo conseguiu anotar a resposta? Todo mundo conseguiu aí acompanhar? Ok. Beleza, então.
Dando continuidade. A próxima é a questão de número 5. Assinale as frases em que a palavra sublinhada apresenta algum erro. E aí eu vou fazer o seguinte, vou deixar liberado quem quiser abrir o microfone, nós vamos identificar as erradas e eu quero saber por quê, como deveria ser escrito então. Se vocês não quiserem abrir o microfone, pode digitar lá no chat. Letra A. Meus colegas não imaginam as dificuldades porque passei para conseguir aquela promoção. Nesse caso aqui, foi usado um porquê separado e sem acento. É um porquê que pode ser substituído por pelo qual, pela qual. Então, está correto. A letra A está correta. Na letra B, eu tenho os médicos já sabiam o porquê da febre da menina. E aí, está certo ou errado? O que vocês acham? Os médicos já sabiam o porquê da febre da menina. Por que está errado, Júlio? O que você identificou como errado aí na letra B? O porquê, eles têm que sentido aqui para a gente? Os médicos já sabiam o porquê da febre. Tem o mesmo sentido que o motivo, a razão. Tá, então vamos voltar lá no nosso raciocínio. O motivo, a razão. Significa, voltando aqui, ó, que o porquê junto e com acento, ele é usado para indicar o motivo, a razão. Significa que ele é um porquê substantivado. Isso aí, Júlia, então está certo. Então, a letra B ela está correta também. Letra C. O show foi cancelado porque o vocalista da banda estava gripado. E aí? Ele usou um porquê separado e sem acento. Errado, Maria Luísa. Por quê? Por que o porquê está errado? O que vocês acham? Professora, posso falar no microfone? Pode, meu bem, pode ir. Ah, tá. É porque tinha que ser porquê junto, porque é para explicação. Esse porquê separado é para pergunta. Certíssimo, muito bom, obrigada. Certíssimo. O porquê aqui ele deveria ser escrito junto. Nós não temos uma pergunta para ele estar separado e nem podemos substituir pelo qual, né? O show foi cancelado pelo qual não funciona. Então aqui eu deveria ter o porquê junto, pois ele está dando uma explicação. Letra D. O filho mais novo sempre pergunta por que ainda não está na escola. Ele usou um porquê junto e com acento. O que vocês acham? Está certo ou errado? Na letra D. Oi? Errado. Por quê, Matheus? Pode abrir o microfone e falar se você quiser. Por que está errado? Quero sim. Porque Fala. o porquê separado de conceito só aparece no final de frases de interrogação. Ok. E como deveria estar escrito aqui? Deveria ter escrito com o porquê. Peraí, filho mais novo sempre pergunta por que não está na escola. O porquê separado e sem acento. Isso aí. Ok. A letra D, então, está errada, pois esse tipo de porquê ele só é usado para o final da interrogação. Obrigada, Matheus. Deveria ser um porquê separado e sem acento, porque nós temos aqui uma pergunta indireta. É como se eu dissesse, o filho mais novo sempre pergunta, por que ainda não está na escola? Então, ele deveria ser separado e sem acento. Vocês estão acompanhando aí que a próxima aqui embaixo pede para a gente corrigir, né? Nós já estamos fazendo a correção. Estão acompanhando isso aí? Então, para quem não acompanhou, podem colocar aqui embaixo que a letra C deveria ficar junto e sem acento, e a letra D continua separado, mas sem acento. Letra E. Por que você quer a ajuda dos colegas se vive dizendo que não precisa de ninguém? Isso aí, Júlio, está certo. Ele usou esse porquê para interrogar, está no início da interrogação, então ele está correto, separado e sem acento. E na letra F, você não viajou conosco? Por quê? Eu tenho um porquê separado com acento. Está certo ou errado? Também está correto.
Beleza. Então, nós só marcamos como erradas as alternativas C e D e já justificamos. Certinho? Próxima questão, questão de número 6. Eu nem vou passar para as opções embaixo, eu vou fazer a leitura e depois a gente vai marcando o tipo de porquê, tá? Você sabia por que o sal faz o gelo derreter? Jogar sal no gelo faz com que ele derreta, porque a temperatura de fusão, passagem da água do estado sólido para o líquido diminui. A temperatura de fusão da água é de 0 graus Celsius, mas quando se joga sal no gelo, a fusão ocorre a uma temperatura inferior a essa. No primeiro caso, eu tenho um porquê de pergunta. Então, ele deveria ser escrito como? Separado e sem acento. Ele está marcando o início da nossa interrogação, certinho. Separado e sem acento. E no segundo caso? Eu tenho um porquê junto e sem acento. Isso aí, meninos, que deve ser usado como uma conjunção, pois tem o mesmo sentido que pois, é uma explicação. Certinho? Letra... Ah, é porque tem que marcar, né? Letra C, isso aí. Muito bom, Raquel, letra C. Pessoal, até aqui, ok? Todo mundo acompanhou? Certinho? Então, olha só, a que nós vamos fazer agora não estava assim nos meus planos, mas como nós temos tempo e é uma questão muito importante, inclusive eu já até deixei o gabarito aqui para vocês observarem a escrita, nós estaremos fazendo a questão de número 4. Então, voltando só um pouquinho aí. Vamos lá, então. Reescreva as frases substituindo os termos sublinhados por os 4 porquês. Nesse caso aqui, nós temos que relembrar quais são as palavras que têm o mesmo sentido que o porquê. Observem que foi feito o contrário agora. Ele deu o significado, se é conjunção, se é o motivo, se é pelo qual e pela qual, e vocês irão identificar o tipo de porquê. Cheguei tarde em casa, pois peguei um trânsito terrível. Nesse caso, o pois que aparece aqui, ele funciona para a gente como uma conjunção. É uma explicação. Toda vez que o pois tiver o sentido de porquê, o porquê será escrito junto e sem acento. Ou o contrário, né? Toda vez que o porquê tiver sentido de pois, será junto e sem acento. Então, vocês vão anotando aí que eu vou relembrando a regrinha e explicando cada um deles, tá? Letra B. A discussão entre os candidatos começou por qual motivo? Nesse caso aqui, esse porquê, né? O motivo, a razão, só que eu não tenho aqui o artigo o, então não é um porquê substantivado. É um porquê que aparece no final da oração, perguntando, no final da interrogação, perdão, perguntando o motivo. Então, eu tenho por qual motivo, eu não tenho artigo o. Dessa forma, eu uso um porquê separado e com acento, pois está no final da interrogação. Na letra C, eu novamente tenho o uso da expressão motivo, mas qual a diferença da B para C? Na letra C, eu tenho o motivo, então agora eu tenho um porquê que será usado substantivado. Quero saber o motivo de tanta confusão, o porquê de tanta confusão. Agora é um porquê junto e com acento. Letra D. Essa é a justificativa pela qual saí de meu antigo emprego. Pela qual é aquela exceção, aquele tipo de porquê que nós usamos, né, que funciona como uma exceção, em que ele é separado e sem acento. Letra E. Por qual razão ela está sempre de mau humor? É uma pergunta direta. E esse por qual razão aparece no início da interrogação. Então, é um porquê separado e sem acento. Opa. Letra F. Ela nunca nos disse a razão de sua briga com a melhor amiga. Observem que nós temos aqui, ó, a razão. Então, antes da palavra razão, eu tenho já um artigo.
Quando eu substituo, eu também vou usar o artigo. Então, a razão, o motivo. Então, agora é um porquê junto e com acento. Letra G. Acompanhei o caminho pelo qual o atleta brasileiro passou com a tocha olímpica. Esse pelo qual aqui, novamente, é aquele porquê que nós devemos lembrar que é uma exceção, pois não é uma pergunta, mas ele é substituído pelo qual. Então, é um porquê separado e sem acento. Letra H. Ninguém escuta o que você diz. Você já parou para pensar por que motivo? Nesse caso, nós temos uma pergunta direta, marcada pela interrogação. E esse porquê ele aparece no final da oração. Então, ele é um porquê junto e com acento. É uma interrogação. Ok? Acompanharam até aqui? Certinho? Dúvidas? Perguntas? Pessoal, alguém ainda não entendeu? Alguém tem dúvidas sobre isso aqui? Então, aguardem só um momentinho. Eu vou encerrar que eu vou conversar com vocês agora, tá? Então, encerrando.